Boa noite a todos, então. Em nome de todos os integrantes do Observatório Social de Morro da Fumaça, a gente agradece aí a presença do prefeito Agenor Coral, do Eduardo Golo, que é o vice-prefeito, e de todos os vereadores que compareceram aí. E nada menos importante também, de todos os cidadãos fumacenses, né, que vieram aí prestigiar esse evento. Bom, por que a gente, do Observatório Social, resolveu efetuar esse evento? Primeiramente, também para convidar vocês para oficialmente, né, referente à homologação do Observatório Social de Morro da Fumaça, né? Portanto, temos a presença aí do senhor Euclides, que representa o Observatório Social do Brasil e também faz bastante trabalhos aqui junto ao Observatório Social de Criciúma e vem nos orientando aí desde o início das nossas atividades. Também, nesse evento, iremos ter a presença aí do professor Menegali, né? José Manuel Sionei Menegali, que é lá do curso de Ciências Contábeis da Unesc. A Unesc vem trazendo muitas parcerias junto ao Observatório Social, né? E também, junto ao Observatório Social de Morro da Fumaça, a gente vai ter novidades que serão trazidas aí pelo professor Menegali. Outro ponto também que será trazido esta noite seria o quê? A inauguração do impostômetro, né? Junto com a AGE, que é a Associação dos Jovens Empreendedores aqui de Criciúma, né? Através de um convite feito aqui pelo nosso observatório, nos mesmos moldes que foi trazido lá junto à Associação Empresarial de Criciúma, né? A gente trouxe o impostômetro para Morro da Fumaça, né? E onde será inaugurado hoje. E é óbvio, né, pessoal, iniciando essa noite, e para a gente falar de impostômetro, né, que geralmente todo mundo tem na cabeça o que? A carga tributária brasileira, eu gostaria de iniciar deixando uma pergunta aqui no ar. E essa pergunta a gente vai responder ela juntos, depois, lá no final de algumas indagações, tá? Então, será mesmo que o problema do Brasil é realmente a quantidade de tributos que a gente paga? Será que a carga tributária do Brasil, esse é o problema realmente que a gente tem? Bom, para falar de tributos, a gente tem que entrar em parte da toda a legislação brasileira, né, pessoal? E sem sombra de dúvidas, a legislação brasileira é uma das mais complexas que a gente tem no mundo, tá? Hoje a gente perde apenas para a Turquia, tá? Que é um dos países que mais se tem dificuldade em negociação, ou seja, para atender os fins contábeis e fiscais. E, em segundo lugar está o Brasil, né, entre todos os demais países. Por que isso? Por que essa grande complexidade e dificuldade de interpretação dessa legislação? Pessoal, desde que foi promulgada a nossa Constituição, lá em idos de 1988, temos aí 29 anos, né, de Constituição Federal, vocês têm ideia de quantas normas foram editadas até esse momento? Alguém faz ideia? Nós estamos falando aí de 5,4 milhões de normas. Isso representa, num cálculo básico, aí, de 769 normas por dia útil. Dá para imaginar o tamanho e a gama de informações que o empresário brasileiro precisa se adequar para cumprir com todas essas informações. Se a gente for analisar e comparar esses números com a população, com o número de habitantes do Brasil, pessoal, isso equivale a dizer que a gente tem uma norma para cada 38 habitantes. Isso é praticamente um absurdo, né? Estamos falando aí de 206 milhões de habitantes. Então, imagina uma norma para cada 38 habitantes. E se a gente for falar ainda mais, vamos tirar uma fatia de toda essa legislação e trazer lá para o âmbito, ou seja, lá para o âmbito tributário, para a matéria tributária propriamente dita, pessoal, a gente está falando aí de mais ou menos 364 mil normas tributárias. Isso equivale a dizer 1,88 normas por hora, considerando também os dias úteis. Quando eu me refiro aqui a normas, seriam todas as formas de edição dessas normas, ou seja, leis, instruções normativas, né? Decretos-leis e assim por diante. Ou seja, se a gente fosse notificar todas essas alternativas aqui, a gente ficaria um bom tempo durante a noite aí para dar nomenclatura para todas essas edições de normas, né? E um ponto muito importante, pessoal, então, que a gente já começa a se deparar, é que talvez o grande problema, um dos grandes problemas da carga tributária do Brasil seria o quê? A parte da legislação, da complexidade da legislação que temos hoje no nosso país.
Eu tive lendo recentemente um estudo feito pelo IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, um instituto aqui do nosso estado vizinho, que é o Paraná. Quem tiver interesse também, eles têm bastante estudos aí no site deles, bastante bem interessante o nível de estudo tributário que se tem de todo o Brasil junto a esse instituto. E eles fizeram um levantamento, então, para descobrir quantos dias desse ano a gente trabalharia para simplesmente fazer o quê? Pagar tributos. Vocês imaginam quantos dias a gente trabalhou simplesmente para pagar tributos? Pessoal, há pouco tempo atrás, ou seja, até o dia 2 de junho de 2017, ou seja, os empreendedores do Brasil simplesmente trabalharam para pagar a carga tributária que a gente tem ao longo do ano. Nesse próprio estudo, e primeiramente, foi a primeira vez que foi feito isso, eles também levantaram o quê? Quantos dias o empresário brasileiro precisa para arcar com a corrupção no Brasil? Então, de que forma eles estipularam isso? Ou seja, através de estudos, eles monitoram todas as compras de todos os entes federativos, ou seja no âmbito municipal, estadual e federal, tá? E eles monitoraram todas as compras que foram feitas, tanto aquisições de serviços como os produtos. E compararam isso o quê? Com os preços do setor privado. Ou seja, peguei lá um item que a prefeitura muitas vezes comprou, utilizou, e comparei o preço desse mesmo item com o setor privado. Quanto que o setor privado iria pagar? E ao fim desse levantamento, pessoal, chegou-se a 29 dias, que é o que a população tem que trabalhar para simplesmente pagar a corrupção brasileira. É óbvio que não, né? Cabe aqui a gente fazer um adendo que ninguém comentou sobre todos esses aspectos, todas essas propinas que a gente está vendo aí nos noticiários, né? Porque se a gente for levar em consideração tudo isso, será que sobra mais alguns dias para o empresário gerar lucro aí durante o ano? Acredito que vai faltar meses aí, né? A gente vai ter que trabalhar, acho, talvez até com outro calendário, né? Que tenha mais dias durante os anos para poder dar conta de pagar toda essa tributação, né? Então, pessoal, se a gente começar a fazer essa analogia, analisar essas situações, a gente vai começar a perceber que não é só a carga tributária que afeta o brasileiro, né? Muitas vezes a quantidade de leis que sufoca os empresários no Brasil. Tá? Exatamente isso. Agora, falando também, pessoal, de todo esse tempo que o brasileiro leva para simplesmente quitar a carga tributária, se a gente for levar em consideração essa listagem, considerando os demais países, um ponto que nos deixa um pouco mais contente, né, é que no topo desse ranking a gente tem países aí extremamente desenvolvidos, né? Temos lá Dinamarca, França, Canadá, que encabeçam, né, essa listagem, ou seja, são países que trabalham muito mais dias do que o Brasil para arcar com a carga tributária. Mas é óbvio, né, são países desenvolvidos e o que acontece? O que traz a nossa realidade muitas vezes? É que não é só a quantidade de tributo que a gente paga, né? É o retorno que a gente consegue visualizar desses tributos pagos. E o que acontece nesses países mais desenvolvidos é que é fácil de contribuinte, né, verificar o retorno disso. Por quê? Você tem lá escolas de qualidade, vocês têm transporte, tem saúde, ou seja, tem qualidade de vida, né? Nós temos os países aí com DH, Índice de Desenvolvimento Humano, bem elevado, né? Então, o contribuinte, ele consegue visualizar o retorno da carga tributária que paga nesses países, tá, pessoal? Um outro ponto muito importante também, até lendo bastante essas estatísticas tributárias, a gente na área de consultoria precisa estar bem atento, né? E geralmente quando a gente é convidado por um empresário para prestar um serviço, né? O primeiro ponto que eles nos indagam é o seguinte: bom, pessoal, por quê? Por que a minha empresa geralmente não dá conta de suprir tantas obrigações impostas pela área federal, estadual e municipal, né? O porquê que a minha área contábil muitas vezes deixa de recolher, faz recolhimentos a menores e eu crio um passivo tributário, ou muitas vezes eu deixo de me beneficiar, né, de leis que poderiam me trazer um retorno maior, né, benefícios dados também por esses órgãos. Por que eu não consigo
dar conta de tudo isso? Muitas vezes a gente diz para eles, infelizmente, nós, lá da área de consultoria, a gente começa a receber esses informativos de todas as alterações da legislação desde a meia hora da manhã, pessoal. E muitas vezes 11 horas da manhã e a gente não conseguiu ainda assimilar todo o conteúdo que simplesmente foi publicado no dia anterior. Então vocês imaginam uma empresa onde o setor contábil ele tem que fazer o operacional e ainda se atualizar, né? É extremamente complexo isso, tá? Muito complexo. Por isso a gente se depara com esses grandes problemas na área tributária. Ou seja, todas essas solicitações feitas pelos fiscos para que o empresário, né, além de pensar, tem que pensar só no seu produto, ainda tem que se rebolar no dia a dia para dar conta de todas essas obrigações, tá, pessoal? Isso é um grande problema do Brasil. Tem um outro estudo também, que eu acabei levantando, que é a ODC, que é um instituto estrangeiro, onde ele monitora aí 35 países, pessoal. Esses países são todos com DH extremamente altos, tá? E o que eles comparam, o que eles levantam nessas estatísticas? O quanto de carga tributária representa sobre o PIB de cada país desse, tá, pessoal? Então, analisando essa carga tributária desses 35 países, a média que a gente tem lá é de 34% a 35% de representatividade do PIB do país. Então, como eu comentei lá em primeiro momento, será que a nossa carga tributária ela está alta? Se a gente pegar essa mesma relação e confrontar com os números do nosso país, pessoal, a gente está falando em 32% a 33% do PIB brasileiro. Então, vamos assim dizer que a gente está pagando até muitas vezes um pouco menos de tributo do que outros países desenvolvidos, não é mesmo? Já que 33 a 34, né? Então, muitas vezes acabamos pagando menos tributos que os demais países. Mas por que então que o empresário e todos os contribuintes do Brasil têm aquela sensação que está pagando tributo demais? O porquê isso? A gente tem 3 pontos, pessoal. Tem 3 pontos que eu elenquei aqui sobre esses estudos, que é o que eu acho, e pelo menos a grande maioria dos empresários vão confrontar isso e ver se é a realidade que eles têm no seu dia a dia, que o que implica nessa sensação de carga tributária alta? Primeiro ponto, sem sombra de dúvidas, e que todos conhecem, corrupção. Ou seja, por que a gente acha que está pagando muito tributo? Porque a gente paga e não consegue visualizar o retorno desses tributos. Por que isso? Porque realmente não retorna, né? A gente está vendo aí nos noticiários onde é que está ficando toda essa parte de dinheiro público, né? Muitas vezes jogadas em mala. Acho que o empresário, como a gente sempre fala, né? No dia a dia ele vem se reinventando e cada vez mais na crise a gente escuta muito que o povo brasileiro é muito criativo, né? Não vai me espantar em nada de a gente chegar hoje em dia numa loja aí para comprar uma mala, na verdade, não sei se alguém aí já foi comprar uma mala recentemente e a pessoa lá, o atendente, vai dizer assim, agora nós temos 2 setores de mala, né? Você quer para viagem, eu tenho tamanho pequeno, médio e grande. Mas se você quiser para propina, eu tenho malas que cabem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? E assim já tem até talvez um adesivinho lá do lado, fazendo a conversão disso ou para dólar ou para euros, né? Então vocês daqui a pouco vão encontrar isso aí, né? Então a corrupção, pessoal, eu acho que é um dos pontos mais importantes, tá? De dar essa sensação que a gente paga muito tributo. Outro ponto fundamental, pessoal, é a regressividade da tributação. O que quer dizer esse item? Regressividade da tributação. A forma de tributação hoje em dia no Brasil, ela é adotada o quê? Majoritariamente sobre os bens de consumo. Ou seja, todos os governos, seja no âmbito federal, estadual e municipal, eles alocam lá uma quantidade de tributos fixos, né, sobre os produtos que são consumidos. E a hora que nós, consumidores, compramos, adquirimos esses produtos, é repassado, né, parte do nosso dinheiro para o governo. Isso em países mais desenvolvidos, pessoal, essa arrecadação ela se dá sobre a renda e não sobre o consumo. O que seria sobre a renda? Ou seja, lá em outros países, o empresário ele tem que cuidar apenas do quê? Dos custos dos seus produtos e simplesmente a margem de lucro.
Eu não preciso me ater em toda a parte de embutir os tributos, que são muitas vezes de forma complexa, né? Como a gente está vendo aí no dia a dia, há pouco tempo aí foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, né, a questão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, ou seja, nós empresários estamos sendo aí bitributados, porque nosso produto sai lá com o ICMS já formado no preço, e na hora que a gente vai pagar o PIS e a COFINS, o que acontece? 9,25 ou 3,65 em cima de todo esse valor que já está incluso lá o quê? O tributo que vai para o Estado, que seria o ICMS, né? Também temos lá a questão do quê? Da desoneração da folha, que está implícito lá, das empresas que optaram pela desoneração da folha, tem lá um percentual que está embutido no preço do seu produto, e também na hora de pagar o PIS e COFINS também vou pagar PIS e COFINS sobre isso, ou seja, bitributação. Então, pessoal, a gente tem que pensar um pouco nesse item, regressividade, né? Regressividade da tributação, que em muitos outros países mais desenvolvidos isso já foi sanado, né? Tributando o salário, né? A rentabilidade. Outro e último ponto, não menos importante, a gente poderia falar aí da desigualdade da distribuição aos entes federativos. O que quer dizer isso? Hoje, praticamente, uma grande parte do que é arrecadado, pessoal, fica com o governo federal. Bem pouco vem o quê? Para os municípios, onde realmente a política é feita, né? Onde a necessidade se tem. Por mais, abre um parênteses nisso que o pessoal vai comentar. Esse dinheiro sobe, mas ele desce. Mas não na mesma proporção, pessoal. Hoje, se a gente for falar nessas representatividades, nós temos lá que 58% do que é arrecadado fica com o governo federal, 24% vem para os estados, tá? E apenas 16% disso vem aí para os municípios. Então, respondendo àquela pergunta, será que a nossa carga tributária é alta? Eu acho que não, né? A gente está mais ou menos dentro do mesmo panorama de países muito mais desenvolvidos. O grande problema aqui é como adequar a nossa tributação, acabar com corrupção e adequar a forma que é arrecadada hoje no Brasil, tá, pessoal? Então, esses seriam os pontos mais importantes a ser comentados aqui na área da legislação. Dando sequência também a esse evento, eu gostaria de convidar meu colega Manuel Vicionei Menegali, que é o professor lá de contabilidade da Unesp, né? Que vai falar um pouco para nós aqui sobre a questão das parcerias que a Unesp está tendo junto aos observatórios, tanto de Criciúma, né? E agora, aí, futuramente, a gente vai ter junto ao Observatório Social de Morro da Fumaça. Então, vou passar a palavra a ele, tá? Depois a gente vai dando sequência. Obrigado, Giovanni. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. O prefeito Agenor Coral, o vice-prefeito Eduardo Sartorguolo, vereadores, especialmente ao Glauber, o presidente Glauber Reco, presidente do Observatório Social de Morro da Fumaça. Esse final de semana, eu fui passear um pouquinho e assisti um filme da Lava Jato, esqueci o nome do filme agora, é muito interessante e trazia esse foco que o Giovanni está falando da corrupção, e recomendo que vocês assistam. E aí chegando, quando terminou o filme, o pessoal levantou e bateu palmas, que eu nunca tinha visto num cinema lotado, né? A pessoa se levantar e bater palma. Aí eu pensei assim, esse país tem jeito. E hoje, na segunda-feira, eu chego aqui e vejo uma comunidade reunida e penso novamente, esse país tem jeito. E é muito importante a gente fazer a nossa parte, né? Veja que o pessoal que deixou as suas casas e veio aqui dar a sua participação. E fico contente ver jovens empresários, outros não tão jovens, mas aqui fazendo a sua parte. E é isso que nós temos que fazer a nossa parte. E em nome do nosso coordenador do curso de Ciências Contábeis lá da Unesp,
Nós, nessa nova gestão, nós estamos procurando, né, dar esse suporte às comunidades, esses observatórios da nossa região. Nós também fizemos um trabalho muito grande com o FIA, né, que é a doação dos recursos diretamente para o FIA. Fizemos uma cartilha, fizemos um trabalho muito legal em Criciúma. O próximo ano a gente vai querer fazer uma parceria com a Prefeitura de Criciúma e trazer o imposto de renda na praça aqui para o Morro da Fumaça, né, que é uma forma de motivar e incentivar a doação para as entidades daqui de Morro da Fumaça. Então, estava observando aqui, né, o Observatório Social que está nascendo, que já nasceu aqui, né, com esse empreendedorismo desse pessoal todo, ele é um sinônimo de cidadania. Né? Esse país é nosso. Né? Nós somos o poder. E se a gente se omitir, né, o poder vai de qualquer jeito. Né? Então, é possível a gente fazer a nossa parte, fazer essa parte legal. E nesse viés, né, o curso de Ciências Contábeis, ele quer contribuir com essas parcerias. A gente está trabalhando, por ano que vem, tem algum profissional trabalhando aqui para ajudar o pessoal do observatório, um pessoal mais técnico, para ajudar nos relatórios, nas informações. Como a universidade já está fazendo algumas parcerias com o observatório aqui de Morro da Fumaça, Criciúma. E o intuito do curso é motivar as outras cidades a fazer o mesmo. E para isto, nós teremos na primeira semana de outubro a nossa Semana Acadêmica de Ciências Contábeis. E na quinta-feira, no dia 24, no dia 5/10, nós teremos um primeiro encontro do Observatório Social da ANREC. E os palestrantes desse dia, né, vai ter uma mesa redonda, vai ter uma fala legal, e os palestrantes serão o Glauber Reco, presidente do Observatório do Morro da Fumaça, o Sinésio Volpato, presidente do Observatório Social de Criciúma, o Robson Gotuso, secretário municipal de Fazenda de Criciúma. Nesse dia nós discutiremos, né, o Glauber provavelmente vai falar de como é que se cria um observatório, o pessoal de Criciúma vai falar de cases que aconteceram lá no observatório, e o Robson vai falar da importância do observatório na gestão pública. Então, vai ser eu estou aqui, em nome da coordenação, para convidar o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, a comunidade organizada, os senhores, né, para fazer parte nesse dia. Vai ser lá no auditório Ruiussi, né? Nós estamos convidando toda a ANREC, né, todos os vereadores da região aqui. Então, também para prestigiar e para nós fazermos a nossa parte, que é essa mudança desse país. A gente vê tudo que acontece lá em cima, né, e a mudança acontece na nossa casa. Não vai ser lá no quintal do vizinho, vai ser aqui em casa. Então, nós temos que mudar aqui. Fiquei muito contente, acompanhei as últimas eleições e vi que muita gente nova entrou na política. Isso é importante, essa renovação, essas mudanças, fazer a coisa séria. Então, vamos fazer a nossa parte. E a Unesc espera vocês de braços abertos, então, no dia 5/10, às 19 horas, no Rios. Muito obrigado.